Piccolo, sou eu. Sou eu, alô você, bom dia! Está começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso Piccolo Esporte Notícia nesta manhã de quarta-feira. Desde já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós pintamos no campo da sua tela, sempre em nome de Estrela 10, Sempre Vida Sicredi, Paranasol da Zemaquita, Reveleste Comunicação Visual, Fronte Marcas e Patentes, Tropical Yamaha, Lojão das Clínicas Costa Oeste, Saúde Livre Vacinas, Donita Restaurante e Tech Center. Senhoras e senhores, quarta-feira, 9 de junho, ano 2021, estamos vivendo outono no território nacional. Recebendo em nossos estúdios, nada mais, nada menos, para nossa alegria e satisfação, Valdir Lerman, ex-ciclista olímpico, que representou o Marechal Cândido Rondon, o Paraná, o Brasil, nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Estamos a poucos dias das Olimpíadas de Tóquio e por isso vamos relembrar um pouco da participação deste rondonense, não só nos Jogos Olímpicos, mas a sua trajetória. Sempre bom falar das coisas boas de pessoas que deixaram uma marca em nossa cidade, em nosso município. Você nos acompanha todos os dias na nossa página Piccolo Esporte Notícia no Facebook, Instagram e YouTube e ainda no Canal 4, Paraná Mídias TV, na grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. Se eventualmente você ainda não tem o nosso sinal no conforto da sua casa, solicite agora a sua operadora. Se você nos assiste pelas redes sociais, por gentileza, curta, compartilhe. E se tiver aquelas estrelinhas que o Facebook lhe disponibiliza, por gentileza, nos envie. Isso significa que outras pessoas ainda mais terão a chance de acessar os nossos conteúdos. Mais um dia que se desfralda em Marechal Cândido Rondon, vamos às nossas câmeras exclusivas. Esta posicionada no centro da cidade, logo à frente nós temos a rotatória da bandeira. Agora vamos para o alto do prédio da Cimacara, ao fundo o Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon. No sentido inverso, logo à frente, temos a rotatória de acesso à Avenida das Torres. Agora, câmera posicionada no cruzamento da Avenida Maripá com a Rua Ceará. Vamos ao prédio da Sorasa, rodovia BR-163, que demanda de Marechal Cândido Rondon para Guaíra, trânsito tranquilo ao fundo da nossa cidade. Agora saída de Marechal Cândido Rondon com destino ao BPFron, Porto Mendes, Pato Bragado e assim sucessivamente. Vamos ao centro da cidade de Mercedes, o trânsito é tranquilo, praticamente inexiste. E agora, uma visão aérea daquela que já foi filha de Marechal Cândido Rondon, a cidade de Pato Bragado. Valdir Lerman, ciclista que já fez muita coisa boa por Marechal Cândido Rondon, é o nosso convidado, inclusive participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Valdir, bom dia, obrigado pela presença, é uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, Anderson, de estar participando desse teu programa aqui. Sabe que eu tenho a maior admiração pelo teu trabalho, você acompanhou, se não toda, mas praticamente uma boa parte da minha trajetória como atleta. E sempre foi uma satisfação muito grande estar participando de programas desde a época da Difusora e agora no teu estúdio aqui, que inclusive eu quero te dar os parabéns. É uma estrutura fantástica e você está de parabéns mais uma vez. Eu sempre falo, pessoas que fazem coisas bem feitas ficam marcadas e você é uma figura marcada em nosso município e parabéns pela tua trajetória também. E você não é diferente, usando esta mesma sua frase. Você é uma figura marcada porque fez sucesso, fez muito bem o que fez como ciclista. Tanto é que o Thiago Lang já participa aqui dizendo o seguinte: Valdir Lerman, meu amigo, um fenômeno da bike. Aí temos aqui o Evandro, bom dia. Nós estamos acompanhando o programa em domingo, Santa Catarina. Muita chuva em Santa Catarina. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Aliás, por Santa Catarina, você já deve ter corrido bastante nas estradas de lá, não, Valdir? Já. Santa Catarina é um estado que tem muita tradição também no esporte do ciclismo, né? Uhum. E muitas provas lá, inclusive a tradicional Volta de Santa Catarina. Hoje ela não está mais acontecendo, mas ela era uma prova muito tradicional em nosso país. Era uma das principais voltas ciclísticas que a equipe da Caloi participava. Uhum. E a gente percorreu várias vezes aqueles trajetos no interior de Santa Catarina, na capital, provas de um dia, provas de voltas, né? Sim. Então é um estado que realmente a gente competiu bastante. Bom, para que as pessoas entendam e conheçam um pouquinho, né, do Valdir, onde é que esse ilustre rondonense atualmente está morando e trabalhando? Por gentileza, Valdir. Eu acabei me desligando do esporte profissional, mas o esporte não se desligou de mim. Eu continuo ainda nessa área,
Há 14 anos eu represento uma marca que é a Ralabella, é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que ela é uma das pioneiras na produção de roupa esportiva. E essa empresa é de um primo meu, que me convidou há 14 anos para fazer parte do time dele. E hoje eu atendo praticamente todo o estado do Paraná com essa marca, né? Então, por você estar representando numa linha esportiva, você acaba estando envolvido no esporte, nas lojas de esporte também. E fora isso, então, eu represento há dois anos algumas marcas do mundo do ciclismo também. Então, você vê que são frutos que eu estou colhendo hoje e que foi plantado lá atrás, quando eu tinha essa participação mais ativa no ciclismo. Então você deixa algumas sementinhas brotadas lá e hoje você vem colhendo os frutos disso, né? E está morando em Toledo? Moro em Toledo. E me parece que agora, para uma satisfação, uma alegria enorme, você já tem um filho, né? Isso, há 1 ano e 10 meses nasceu o Benjamin. Veio nos 45 do segundo tempo, né, quando a gente já estava praticamente desistindo de ter filho devido à idade também. E aí Deus nos abençoa então com esse menino de ouro aí, que é um menino fantástico e é uma bênção, e isso traz alegria para casa, né? Que bacana. Ô Valde, em Toledo já são 13 anos com residência fixa lá? 13 anos morando em Toledo, isso. Por que escolheu Toledo? Quando eu conheci a minha esposa, ela era de Realeza e eu morava aqui em Marechal. E ela foi convidada para trabalhar na universidade em Toledo, na Unioeste, e como bolsista, e ela acabou tendo que morar lá. E eu, como era representante comercial, eu viajava bastante, então para mim era indiferente morar aqui ou morar lá, né? E ela sempre gostou muito de Toledo, e eu aprendi a gostar também, sabe? Eu admiro muito hoje aquela cidade. Eu percebo que tem passado por aquele município vários bons administradores. Fizeram uma transformação, né? Hoje eu sempre comparo um pouco Rondon e Toledo. Se você pegar lá nos anos 80, início dos anos 90, eram poucas pessoas que tinham, jovens principalmente, que tinham interesse em sair de Rondon para ir morar em Toledo. E hoje inverteu totalmente essa situação, né? Aí Toledo virou um polo, né? Virou um polo, exatamente. Então, tanto para quem gosta da parte esportiva, questão de emprego também. Então, é uma cidade que eu acho que ela está se desenvolvendo de uma forma, assim, modelo para o Brasil mesmo, sabe? Sem dúvida nenhuma. Ô Valde, nós falamos sobre o seu momento atual, o seu segmento em que você presta o seu serviço, tem o seu ganha-pão. Mas eu tenho certeza absoluta que muitos que nos assistem não conhecem a trajetória do Valde. Então nós vamos começar da seguinte maneira para fracionar aqui, para que as pessoas tenham um entendimento melhor. Então assim, como é que o ciclismo apareceu na sua vida? Lá atrás, enquanto criança, o ciclismo apareceu como na sua vida? Então a minha trajetória começou assim, de 6 a 7 anos eu já tinha aquela paixão por bicicleta. A maioria dos meus coleguinhas daquela época eram muito chegados no futebolzinho, jogavam bola e adoravam futebol. E para mim era a bicicleta. Eu tinha um amor pela bicicleta, que era uma coisa assim, uma coisa meio que anormal, assim, sabe? E aí eu comecei lá com 7 anos, tinha uma pistinha de bicicross dentro do módulo esportivo, e eu comecei a praticar ali com os coleguinhas e tal, fui pegando gosto pelo negócio. E aí eu me lembro que o município de Marechal Cândido Rondon, em 85, organizou essa prova de bicicross e convidou inclusive equipes a nível nacional para vir participar. Inclusive a equipe da Caloi de bicicross veio participar dessa prova em 86, né? E aí foi a minha estreia como competidor. Então de bicicross? De bicicross. E tinha eu e mais 2 ou 3 concorrentes, vamos dizer assim. Era a categoria mais jovem, né? Que eu tinha de 6 para 7 anos. Então foi a categoria mais jovem, que o bicicross é por idade, né? Então, conforme a tua idade vai aumentando, você vai subindo de categoria, né? E eu tive o privilégio, vamos dizer assim, né, de vencer essa primeira prova que eu participei na minha vida como atleta, sabe? E eu acho que isso me levou assim a sonhar um pouco mais alto e
e ter aquela vontade de participar e querer competir, querer ganhar, sempre aquela vontade de fazer melhor e melhorar e poder conquistar títulos, né? Ou seja, com 6 anos, a paixão pela bicicleta, em 1986, a primeira disputa. Isso. Esse é o começo. Esse é o começo. Daqui a pouco você fala sobre o restante, porque a carreira deste cidadão é impressionante, afinal de contas, dá para contar nos dedos. Quantos atletas olímpicos, por exemplo, uma cidade já teve, um estado já teve, um país já teve, e nós nos enchemos de orgulho, porque temos um atleta olímpico que é o nosso convidado de hoje. Mas antes, um recado da Saúde Livre Vacinas para você que está conosco nesta manhã. A Saúde Livre Marechal é a primeira clínica de vacinas de Marechal Cândido Rondon. Faz parte da maior rede de franquias de clínicas de vacinas do Brasil. Atendimento sempre das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 18 horas. E aos sábados, das 8 às 11h30. Além disso, atendimento no conforto da sua casa. É só agendar com a enfermeira Flávia, portfólio completo de vacinas, dengue, pneumonia, herpes zoster, HPV, meningite, gripe e muito mais. Vacinas desde o recém-nascido até o idoso. Também o planejamento vacinal. Saúde Livre Vacinas, a primeira em Marechal Cândido Rondon, na Rua Cabral 920, Sala 5 Uniclínicas, o WhatsApp é 45 998531212. Quer saber mais? Siga Saúde Livre Marechal no Instagram e no Facebook, sempre com dicas importantes e novidades sobre vacinação. Eu disse Saúde Livre Vacinas. Observando aqui os comentários, o Felipe Limberger, bom dia, Piccolo, Gabriel e meu amigo Valdi. É isso. O Rafael, da Refran Bikes, né? Tá aqui conosco. Grande Valdir, abraço, Piccolo. O Rafa, que tem aqui dentro da nossa programação, todas as quintas-feiras, a partir das 3 horas da tarde, as dicas do Rafa você não pode perder, inclusive amanhã mais um episódio. O Cristiano da Cunha diz o seguinte: Valdir Lemer, um grande amigo e atleta que fez nome como atleta rondonense, fala para ele lembrar que iniciou a sua pedalada no bicicross rondonense. Grande abraço, Valdir. É verdade, acabou de confirmar aqui pra gente. O Vitec, bom dia, parabéns, Valdir, exemplo para o ciclismo de Marechal Cândido Rondon. O ex-vereador Nilson Hackman, bom dia, Piccolo. Um forte abraço ao meu amigo Valdir, que tive a oportunidade de ser autor de uma linda homenagem da Câmara de Vereadores a este verdadeiro campeão orgulho. O Wilson Berwanger, lá em Joinville, Santa Catarina, meus parabéns pelo programa, que sempre dá espaço aos desportistas. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Por gentileza, curta, compartilhe. É mais ou menos assim, né, Valdir? As pessoas não esquecem, né, da história. Isso é importante, né? Eu acho que você tem essa missão na vida, né? Você procurar fazer sempre o melhor possível e tudo que você fizer, faça bem feito, né? Para ficar realmente marcado como algo bom, né? Para as pessoas, né? Levar algo que traga benefício às pessoas, né? Sem dúvida. Eu quero também chamar a atenção dos nossos internautas e telespectadores, que daqui a pouco, no final do programa, nós teremos aqui algumas fotos, algumas imagens que o Valdir nos mandou para a gente recordar um pouquinho desses fatos importantes que continuam registrados na história deste atleta rondonense. Ô Valdir, depois daquela marcante prova lá de 1986, no módulo, daí pra frente, como é que foi a carreira? Porque eu me lembro de você, né? Eu fazia flashes, inclusive na rádio, o Valdir representando o Marechal Cândido Rondon em Jogos Abertos, porque na época os Jogos Abertos era algo muito forte, e aí a Caloi por vezes se dividia, né? Tinha atletas da Caloi que defendia Foz do Iguaçu, era contratado por Cascavel, e o Valdir estava aqui, às vezes correndo meio solitário por Marechal Cândido Rondon, né, Valdir? Isso aí. Então, só voltando então à questão do bicicross, né, que foi onde que eu dei os pontapés iniciais aí. Aí depois entrou o início dos anos 90 e o bicicross em Marechal Cândido Rondon sempre foi assim um esporte que se destacou. Muito né? forte. Muito forte. Já desde aquela época, né? Sempre passou vários atletas muito bons, assim, sabe, no bicicross, né? O Nenal, o Sandro Sachs, o próprio Thiago, que já comentou aqui no programa, né? Então passou vários nomes assim no bicicross, que eu acho que o bicicross de Rondon é muito respeitado no cenário nacional, sabe? E eu fiquei então participando de provas no bicicross até no ano de 93. 93 praticamente foi a minha despedida do bicicross, mas não porque eu quis, porque as coisas foram tomando outro rumo, sabe? Uhum. Me convidaram para uma prova de mountain bike em Foz do Iguaçu e eu fui participar desse evento lá em Foz do Iguaçu. Foi o primeiro contato que eu tive com mountain bike,
saí do bicicross e fui para o mountain bike. E na primeira prova que eu participei de mountain bike, eu também venci essa prova em Foz do Iguaçu. E quem organizou essa prova na época foram alguns nomes do ciclismo nacional, como o Renan Ferraro, o Renato Ferraro, que foram os pioneiros, que foram os primeiros atletas brasileiros a participarem de provas fora do Brasil e por equipes europeias. Então eram pessoas que passaram pelo ciclismo e estavam de volta no Brasil, tinham loja de bike no Paraguai e organizavam eventos no Brasil. Então eles estavam ali como olheiros também, observando os atletas, né? Como eu fiz uma boa prova, me destaquei, e o estilo como eu fiz aquele percurso, eles acharam que eu tinha todas as condições de me transformar um ciclista, de participar de provas no ciclismo e não no mountain bike. E eles me deram essa dica, me deram essa, sabe? Aí você fica com aquilo na cabeça, mas será, né? Vou, não vou? E na semana seguinte, tinha uma prova de ciclismo em Cascavel, na Avenida Brasil, que era um campeonato regional, se eu não me engano. E o Renan, eu lembro muito bem que ele falou, cara, vai ter uma prova em Cascavel, eu gostaria de te ver lá, eu vou estar lá também, queria ver você correndo essa prova. Aí eu cheguei de volta aqui em Marechal e eu trabalhava com o Wilson Grip, na época da bicicletaria Rondon aqui ainda, né? Eu trabalhava com ele aqui e, claro, a gente não tinha, assim, recurso financeiro para comprar uma bicicleta, que hoje uma bicicleta de speed, hoje não, e naquela época era muito caro também, né? E eu não tinha condições de comprar essa bicicleta para mim ali disputar essa prova em Cascavel. Que seria aquelas bicicletas de pneu bem fininho, né? Bem fininho, exatamente. Muito bem. Aí, mas o Leco, o Wilson, eles tinham bicicleta do uso deles ali, eles tinham as speed deles, né? Aí o Wilson até me falou, não, pega a minha aí, pode pegar a minha emprestada aí, vai lá e vai na corrida lá. Até me deu um apoio assim, sabe? Foi bem legal. E claro que a bicicleta estava totalmente fora dos padrões para mim, porque a altura dele ele é um pouco menor do que eu, então isso influencia muito, a bicicleta não está dentro dos teus padrões, né? Mas era o que eu tinha naquele momento e eu fui lá em Cascavel e eu lembro que foi embaixo de chuva, a prova embaixo na Avenida Brasil ali, eu até caí 2 tombos, sabe, que eu não tinha muita noção assim de andar com aqueles pneuzinhos finos em faixa de pedestre, então eu acabei caindo, sabe? E levantava, ia de novo e acabei vencendo a prova, Anderson. Então, com assim, 2 tombos? Com 2 tombos, embaixo de chuva e ganhei a corrida, sabe? Ali foi realmente assim que eu senti, falei, não, é isso que eu quero para mim. O divisor de águas. O divisor de águas. Debaixo de chuva. Exatamente, literalmente debaixo de chuva. E naquele momento, então, eu percebi que eu tinha condições. E como era algo que eu tinha muito amor por isso que eu estava fazendo, eu falei, é isso que eu vou querer para a minha vida e vou me dedicar a isso aqui de agora em diante. E aquele cara que estava em Foz, que também estaria em Cascavel, ele estava realmente? Ele estava lá em Cascavel acompanhando a prova. Ele era um cara que patrocinava esses eventos a nível regional aqui, né? Então ele sempre estava, na hora de entregar a premiação, eu recebia das mãos dele normalmente a premiação dessa região aqui, né? E foi um incentivador muito grande para mim, sabe? Ele falou, cara, vai que você tem condições. E aí entra a questão de como é importante, nesse momento, a parte da administração pública, abraçar a causa junto com você, né? Porque realmente eu não teria condições de largar o meu trabalho e me dedicar só à bicicleta, da onde eu ia ter recurso para ir viajar, disputar uma competição em Curitiba, Cascavel, enfim, onde tivesse que ir, eu não ia ter essas condições, né? Essas condições. E na época eu lembro muito bem que, inclusive não sei se eu cito nomes ou não, mas era o Ademir Bir, que era o prefeito. Isso não tem problema, todos fazem parte da história. Todos fizeram o seu papel, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Mas naquele momento o atual prefeito era o Ademir, era o Ariston, foram 2 pessoas assim que sempre me receberam de portas abertas na prefeitura, sabe? Me deram muito apoio. Custeando essas minhas despesas, então, para ir disputar essas provas, representando, né? O município, representando, né? O município. O ciclismo de Rondon também sempre foi muito forte. Na época eu lembro que já tinha a equipe de ciclismo de Rondon e eu então ingressei a essa equipe, comecei a treinar junto com eles e aí isso foi já início de 94, tá, Anderson? Quando eu iniciei no ciclismo daí. Literalmente, em 93 eu disputei essa prova em Cascavel, que eu venci,
E daí no ano de 94 eu entrei assim o ano focado no ciclismo, sabe? E aí o município de Rondônia então me levou para algumas competições aqui no estado do Paraná, onde eu disputei o campeonato paranaense de ciclismo, né? Que é o primeiro passo, vamos dizer assim, quando você sai da tua casa, o primeiro passo é você disputar uma prova a nível estadual, né? E eram várias etapas, né, em vários municípios, o encerramento era em Curitiba, então, né? Eram 2 provas para finalizar o campeonato, era em Curitiba, 2 provas, e aí à noite reunia num salão gigante lá dentro do... Eu não me lembro exatamente não agora. Era no Tarumã? No Tarumã, exatamente. E aí é feita uma confraternização, uma entrega de prêmios e tal. E já nesse primeiro ano que eu participei do ciclismo, em 94, eu recebi o título, vamos dizer assim, de atleta destaque do estado do Paraná, né? Porque pela minha idade, que eu era da categoria júnior, né? E na época existia a categoria júnior e a categoria elite, que hoje chama-se elite, na época era principal. Então todos os atletas largavam juntos. E eu fui o campeão paranaense, então, na categoria júnior, que era a minha categoria, e fui campeão paranaense também na categoria principal, que era a elite do ciclismo paranaense, né? Uhum. Então, eu conquistei 2 títulos já no primeiro ano, assim. Isso em 94? Isso em 94. Deixa eu dar uma observada aqui nas mensagens que estão chegando. E quando você fala, Valde, sobre ex-prefeitos, políticos que passaram, governantes municipais, eu tenho certeza absoluta que todos eles, de uma maneira ou de outra, uns mais, uns menos, isso é característica de cada um, incentivaram, apoiaram algum segmento esportivo ou, na sua grande maioria, praticamente todos. E aqui fica o nosso agradecimento, né, para todos aqueles que fizeram parte dessa história, que foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade e, especificamente falando sobre o segmento esportivo, ajudaram o crescimento e o desenvolvimento das modalidades do nosso município. A Regina, ela diz o seguinte: bom dia, quantas lembranças boas deste nosso garotão, parabéns, Valde, pela família que formou, sucesso para você. O grande ex-vice-prefeito de Marechal Rondon, atual vereador e secretário do município, o Portinho, Valdir, um exemplo para as gerações, parabéns sempre, grande Portinho, muito obrigado pela participação e pela audiência. Gente, curta, por favor, curta, compartilhe os nossos programas, isso fará com que a nossa audiência aumente, mas o mais importante, que os nossos conteúdos cheguem ainda mais longe para pessoas que ainda não tiveram a chance de acessá-los. Faça isso, para nós será uma satisfação. Deixa eu dar um recado rápido agora do Lojão das Clínicas Costa Oeste para você que está conosco. Há 11 anos, o Lojão das Clínicas Costa Oeste atua em Marechal Cândido Rondon e região com foco em cuidar das pessoas, oferecendo produtos que possam melhorar a qualidade de vida de todas elas. O Lojão das Clínicas faz parte da maior rede de lojas cirúrgicas do Brasil. São mais de 26 mil itens voltados para a área ortopédica, médica, hospitalar, geriátrica, fitness e vários outros. Tudo de mais moderno no segmento com preços baixos e atendimento personalizado para você. Rua Cabral, em frente ao Hospital Rondon. O fone fixo para contato é 3254-6712. O WhatsApp do dia a dia 999240281 e o plantão 24 horas 999457952. Eu disse Lojão das Clínicas Costa Oeste. Valdir, para a gente exemplificar aqui, depois de 94, o que é que nós tivemos pela frente rapidamente? Tá, então 94, final do ano de 94, lá por outubro, eu recebi uma ligação do técnico da equipe da Caloi. Bem no finalzinho ali de 94, em setembro, mais ou menos, foi disputado o Campeonato Brasileiro de Ciclismo em Curitiba. Então, os melhores ciclistas do Paraná representaram o estado do Paraná nesse Campeonato Brasileiro. E aí tinha uma prova de velódromo na pista, a mais tradicional da pista, que é a perseguição individual. Eu fui lá e conquistei o título de campeão brasileiro naquela prova. E essa prova aí, ela é uma prova disputada com 2 atletas, um de cada lado, e vence quem faz o melhor tempo ou alcança o adversário pelas costas, né? Só para as pessoas entenderem, cada um larga na metade de um lado da pista, o outro na outra metade. Então, se a pista, um exemplo, tiver 400 metros, um atleta estará a 200 metros do outro. Se você alcançar esse atleta, você ganha. Se ninguém alcançar, tem um tempo e aí define-se pelo tempo. Pelo né? tempo, exatamente.
E o meu técnico, que foi o meu técnico na equipe da Caloi, o Silvestre, ele era o detentor do recorde dessa pista. Ele era um ciclista, foi um ciclista da equipe da Caloi, da Pirelli, de várias equipes, e ele foi campeão brasileiro lá nessa pista, e ele estabeleceu um recorde lá, que fazia já mais de 16 anos que ninguém conseguia baixar o tempo dele. E eu consegui baixar o tempo dele nesse campeonato brasileiro, e ele ficou sabendo desse resultado. Eles estavam competindo na Europa, então ele nem me conhecia, ele nunca tinha me visto na vida, assim, vamos dizer, ele não tinha nenhum contato comigo, mas ele ficou sabendo desse resultado na pista, e por esse resultado ele me ligou, me convidando para fazer parte do time da Caloi, né? Isso no final de 94. E para mim foi uma grande surpresa, sabe? Porque eu já tinha competido algumas provas que tinha os integrantes da Caloi. Inclusive eu ganhei uns Jogos Abertos em 94 também para o município de Rondon, medalha de ouro. E estava todo o time da Caloi competindo também em Ponta Grossa, nesses Jogos Abertos. E ali também foi uma prova que eu me destaquei perante aos atletas da Caloi já também, sabe? Então, eu acho que a partir desses jogos ali, ele já ficou meio de olho, acompanhando meus resultados. Aí quando eu ganhei esse Campeonato Brasileiro e consegui aquele tempo na pista, daí ele chegou à conclusão que era para me convidar para o time da Caloi, né? E aí você foi contratado para defender esta equipe? Isso, contratado no início de 95, eu entrei na equipe da Caloi. A Caloi sempre foi a base, né, na época da seleção brasileira, né, Valdi? Isso, a Caloi sempre foi a base, inclusive o técnico Silvestre era o técnico também da seleção brasileira, né? E então, fora essa base que era a equipe da Caloi, às vezes tinha um outro ciclista que se destacava, que também pegava vaga na seleção, mas era raro, tá? Só que sempre eram 6 vagas na seleção brasileira e nós éramos em 12 na equipe da Caloi. Então existia uma concorrência, vamos dizer, uma briga interna ali. É claro, uma briga saudável, né? Mas era uma briga, uma disputa em cima da bicicleta, cada um tinha que dar o seu melhor para ver quem que seria, dos 12, estaria entre os 6 selecionados, né? Ou seja, você entra na Caloi num período que antecedia, né, os Jogos Olímpicos. Então a briga já era bem mais acirrada, porque se você entrou no final de 94, né, teve esse convite. Isso. 1 ano e meio depois, nós já teríamos os Jogos Olímpicos de Atlanta. E antes disso ainda, Anderson, tinha os Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata, que foi os jogos que classificaram nós para as Olimpíadas. Então, assim, antes da Olimpíada nós estávamos pensando nos Jogos Pan-Americanos. Então já havia uma disputa interna para ver quem que ia para os Jogos, né? E só lembrando, tá, Anderson, que nós éramos então em 12, tinha 6 vagas, só que das 6 vagas, 2 vagas já eram garantidas para 2 ciclistas que corriam por equipes europeias, que já tinham mais de 10 anos de ciclismo profissional nas costas, corriam provas no Pro Tour, né? Que era o Mauro Ribeiro e o Cássio Freitas. Então, um corria em Portugal e outro na França. Esses 2 atletas praticamente já tinham a vaga deles garantida na seleção, porque eles sempre estavam competindo num nível acima do nosso, né? O ciclismo na Europa é o top do ciclismo mundial. E a experiência, né, que eles tinham também, e a experiência, a bagagem, tudo que eles traziam para nós. Isso, para mim, era de extrema importância ter a participação desses 2 atletas na seleção. Porque eles me trouxeram muitos ensinamentos, assim, sabe? Eu aprendi muito com esses caras. Então, 12 para 4 vagas. 12 para 4 vagas, é isso que eu queria chegar, entendeu? Então, era 12 para 4 vagas. Então, a disputa era bem acirrada mesmo ali dentro da equipe, né? Mas... E Mar del Plata definiu. Na verdade, daí então foi feita uma pré-seleção em São Paulo, estava toda a equipe reunida, já eu era o mais novo ali, integrante da equipe, né? Mais novo, integrante e mais novo pela idade também. Eu tinha de 16 para 17 anos ali, então, e tinha ciclista com 35, 39, e eu estava ali enfiado no meio desses caras, tudo, das cobras, vamos dizer assim, né? E aí, claro, eu fiz o meu trabalho humildemente, fui indo, buscando o meu espaço, assim, né? E conquistando, aí teve essa seletiva, vamos dizer assim, para ver, vamos definir então quem são os 4 que vão junto com os 2 lá para Mar del Plata, nos Jogos Pan-Americanos. E aí nessa seletiva que teve, uma estrada muito dura em Pirapora, lá em São Paulo, eu me lembro como se fosse hoje, sabe, extremamente duro mesmo. E eu me destaquei muito nesses treinamentos, que a gente ficou uma semana treinando, só a equipe focada para montar essa seleção, né? E aí no final do trabalho, então, no final dessa semana,
eu recebi o comunicado de que eu faria parte do time da seleção brasileira. Então foi assim, a primeira vez que eu participei de uma convocação, já fui convocado, e daí depois eu nunca mais deixei de ser atleta da seleção brasileira. Eu sempre consegui estar dentro do time que representava o Brasil, então, nas provas. E é impressionante, né, Valdir? Porque eu acho que eu nunca tinha sentado contigo, embora conhecendo um pouco da sua trajetória, destes detalhes, né, que são importantes. Se você pegar que em 94 você estava aqui, que em 94 você ganha um estadual, ganha uma competição nacional, bate o recorde de um cara que era um grande expoente em Curitiba, é convocado para defender a Calói, que era a base da seleção, e logo em seguida já está na seleção brasileira. Então, essa ascensão ela foi muito rápida, né? Foi rápido demais, até foi assim uma surpresa para mim. Eu confesso que eu fiquei surpreso assim com a velocidade que as coisas aconteceram, sabe? E aí já fui então para essa seleção, a gente ficou 3 meses competindo na Argentina, em Mar del Plata, quer dizer, em Buenos Aires, em Mendonça, subimos a Cordilheira dos Andes, tudo já como preparação para os Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata, né? Uhum. E lá, o nosso time, então, a gente foi medalha de bronze e conquistamos a vaga para a Olimpíada em 96, né? E aí, então, começou aí acabou os Jogos Pan-Americanos, vaga garantida, vaga para o Brasil, não queria dizer que eu estava no time, entendeu? Então, aí começou novamente do zero ali, você conquistar títulos e resultados e dedicação para chegar lá em 96 e você fazer parte do time que ia para as Olimpíadas, né? Então a briga ficou bem acirrada mesmo dentro da equipe nesse período aí, sabe? Que foi durante todo o 95? O restante do 95 e daí a metade de 96, né? Daqui a pouco você fala como é que foi essa conquista para ser um dos escolhidos e representar o país nos Jogos Olímpicos de Atlanta. E aí tem um fato pontual em Atlanta que acontece lá num treinamento que também o Valdir vai comentar já já. Antes, gente, sábado é Dia dos Namorados. Preste atenção nestas imagens. E você, já preparou a surpresa para o Dia dos Namorados? Comece o dia dizendo eu te amo, com flores e sinta a magia do amor. Antecipe seu pedido na Floricultura Enamorier e deixe seu coração falar através das flores. Na Enamorier você encontra cestas, flores, rosas, ursos de pelúcia, almofadas com mensagens, vinhos, chocolates e espumantes. Enfim, tudo o que você precisa para agradar o seu amor e comemorar esta data tão especial. Para os casais que gostam de inovar, saibam que na Floricultura Enamorier você pode encontrar sugestões muito criativas, de qualidade e de muito bom gosto. Dia 12 de junho, abrace seu amor com flores. Floricultura Enamorier, no centro de Marechal Cândido Rondon, ao lado da Igreja Católica. Fone WhatsApp 45 98814 5618. Eu disse Floricultura Enamorier. Conosco o Astor, bom dia Piccolo, um forte abraço ao amigo Valdir, muitas histórias e confusões juntos. Lembra quando venceu a mobilete, que era o sonho da molecada para investir numa bike? Como é que é isso? Isso aí. Esse foi o investimento então, que até eu não citei, né? Bem lembrado, tá, Astor? Obrigado aí pela participação aí de todos, né? Mas realmente, como eu não tinha recurso então para comprar a primeira bike minha, né? Mas eu tinha uma mobilete. Que eu andava para cá e para lá. Fazia um barulho danado. Fazia um barulho danado, incomodava toda a vizinhança, né? E aí eu vendi essa mobilete e com esse dinheiro eu fui lá e comprei minha primeira bike de speed, então, né? Que legal. Foi o pontapé inicial mesmo. Olha bem lembrado, aqui, viu, Astor? E olha aqui quem tá, um eterno também ciclista de Marechal Cândido Rondon. Olha, eu vou te contar uma coisa, que loucura, o Lírio. O Lírio tá aqui acompanhando, Dali Valdir, o eterno. Rapaz, o Lírio foi um exemplo para todo mundo, né? Eu posso te dizer assim, cara, ele entrou para a história mesmo, sabe? Sim. Porque quando eu comecei a pedalar no ciclismo, esse cara já era veterano no ciclismo, sim, cara. Ele corre categoria, todas as categorias. Hoje ele disputa a categoria, claro, dentro da faixa etária dele. Master, lá, né? alguma coisa, sênior e tal. Mas está sempre trazendo títulos para o município. Sim, impressionante. Né? Aonde ele vai, ele ganha, ele é fantástico. Um verdadeiro cara. Highlander, interminável. Boa. Interminável, nosso querido Grande Lírio. abraço ao Lírio. A Júlia Luft, parabéns, Valdir, pela sua trajetória. Um abraço de toda a equipe Ralabella, em especial do Vilmar, estamos assistindo sua entrevista, muito obrigado pelo carinho da audiência, também conosco aqui, o grande Márcio da Esportiva Paraná, a grande Esportiva Paraná, sempre
apoiando também os segmentos esportivos da nossa cidade. Aí chegou a hora da definição do trabalho, das cobras contra um jovem, né? Para ir à Olimpíada de Atlanta. Como é que foi essa disputa? Então aí entrou o ano de 96 com toda aquela expectativa, né? Quem vai, quem não vai, como é que vai ser, como é que não vai, aquela incerteza dentro da equipe, né? E a gente sempre passava alguns meses na Europa competindo e como eu estava dentro da seleção, indo para essas competições na Europa, a gente tinha uma certa vantagem sobre os outros atletas que não iam, tá, Anderson? Uma parte da equipe da Caloi ficava aqui no Brasil competindo nas provas internas aqui dentro do país e a gente que ia para a Europa então tinha uma certa vantagem, nosso ritmo estava sempre um pouco acima deles, né? Isso nos trouxe uma certa vantagem, tá? Aí a primeira prova então em 96, que já estava contando como classificatória para as Olimpíadas, classificatória que eu quero dizer convocação para a Olimpíada, foi a Volta do Chile, né? A Volta do Chile foi o pontapé, a primeira grande volta que a gente participou, que estava fazendo já uma preparação para os Jogos Olímpicos. E eu tive lá nessa Volta do Chile em 96 um resultado fantástico, tá, Anderson, que até me surpreendeu também. Essa Volta do Chile, ela trazia equipes de toda a América do Sul aqui, Estados Unidos, e traziam equipes profissionais da Europa para competir também. A principal volta da América Latina é a Volta do Chile, né? É a mais tradicional e acontece até nos dias de hoje. E então tinha a equipe lá da Festina, que era a melhor equipe do mundo na época, né? Festina, a Kelme, seleção da Colômbia, vários países, né, envolvidos nesse evento. E eu tive a felicidade de, na primeira etapa, que era um contrarrelógio individual, eu ganhar esse contrarrelógio individual e largar com a camisa de líder na volta, no primeiro dia já. Um evento que estava acontecendo com 200 atletas, né? 190 atletas mais ou menos participando desse evento, atletas de altíssimo nível, né? E aí a primeira etapa então eu venci, larguei com camisa de líder e aí no dia seguinte era uma etapa de 200 km plano e os últimos 20 km subir a Cordilheira dos Andes, muito dura. 220. Que era naquele local que ia definir a prova, né? E essa equipe da Festina, que era a equipe convidada, era a melhor equipe que estava ali no evento, né? Esses caras entraram já na montanha acima, acelerando com muita velocidade. E aí começou a ter os cortes no pelotão, foi diminuindo o grupo, né? E eu entrei bem encaixado na roda desses caras aí, fui indo. E aí quando eu cheguei a uma certa altura da montanha, lá depois de 10, 15 quilômetros de subida, eu olhei para baixo dos braços assim, eu vi que não tinha mais ninguém atrás de mim, sabe? Que tinha cortado tudo já. E na minha frente só tinha 4 ciclistas da Festina. Os 4 da mesma equipe? 4 da mesma equipe. Que inclusive tem alguns registros em jornais desse fato aí nesse momento, né? E eu consegui chegar no alto da montanha com eles ali. Claro que eu não ganhei a etapa, porque eles eram em maioria também, né? E eu já estava fazendo um milagre de estar acompanhando esses caras naquele ritmo, naquela subida, né? Então, eu tive uma excelente participação aquele ano na Volta do Chile. E aí depois, a prova que antecedia, então, as Olimpíadas, era a 9 de julho, em São Paulo, que é a tradicional 9 de julho, né? A principal prova no cenário brasileiro do ciclismo, né? A principal competição. E eu tive a alegria de vencer essa 9 de julho, que não é uma prova... com as minhas características, poucos ciclistas venceram, que é uma prova mais para velocista, tá? Ela é uma prova muito rápida. E tu era um piloto de resistência. Eu me destacava, eu era meio que de tudo, sabe, Anderson? Eu era muito assim... Um coringa. Um coringa, exatamente. Quando eu precisava, eu estava ali, sabe? Mas a minha especialidade nunca foi montanha, mas andei bem na montanha. A minha especialidade nunca foi sprinter, mas ganhei 9 de julho. Então, mas a minha especialidade mesmo era ser passista, que eles chamam, né? Então eu tinha um contrarrelógio bom e andei bem, então, nessa 9 de julho, conquistando o título para a equipe da Caloi. E eu acho que com esses 2 resultados aí, e no ritmo que eu estava, ficaria meio difícil até deles não me convocarem para representar o Brasil nesses jogos. E né? Você sabe que hoje até existe, mas eu acho que um pouco menos, né?
pela divulgação, né? Você observa muito o desempenho de cada atleta. Mas eu tenho certeza absoluta que nas mais diversas modalidades naquela época, existia a chamada panelinha. E aí, de repente, isso pesa, né? Agora, o atleta ganha isso, ganha aquilo, sobe bem, acompanha os melhores, não levar, não tinha como. Eu acho que mais ou menos assim, em decorrência do seu trabalho, dos seus resultados, ficou impossível o treinador não te convocar, né? Eu acredito que tenha sido, com certeza foi devido aos resultados que eu obtive naquele ano. Vamos ter que levar esse moleque junto. Esse moleque não tem jeito, vai ter que ir porque realmente ele está fazendo um bom contrarrelógio. E lá nos Jogos Olímpicos, então, eu iria participar da prova de resistência, né? E a prova de contrarrelógio, que a prova de contrarrelógio só ia correr 2 por países, né? Então seria eu e mais um só, né? Sim. E era a minha especialidade, então, o contrarrelógio, né? E aí veio a convocação. Você lembra mais ou menos a data, o período? Onde é que tu estava quando te anunciaram? Olha aqui, ó, você vai para os Jogos Olímpicos de Atlanta. Nós estávamos fazendo uma preparação na Colômbia com a equipe, né? A gente passou um período na Colômbia, na altitude, que a altitude ela melhora a oxigenação do sangue, aumenta os glóbulos vermelhos, né? Então a gente estava lá na altitude já preparando a equipe inteira da Caloi, estava lá. E daí lá que foi a convocação, então, definitiva de quem ia e quem não ia, né? Eu me lembro bem que a gente saiu de lá, chegamos no Brasil, e aí o técnico daí definiu, ó, vai sair agora a relação de quem vai para a Olimpíada, né? Então ele passou os nomes de quem ia, e os demais, então, iam ficar competindo aqui no Brasil. Eu lembro que a gente chegou, foi a questão de 2, 3 dias só de trocar as malas e tal, e já embarcamos para os Jogos Olímpicos. Foi bem rápido, assim, sabe? E aí Ele anunciou literalmente na véspera. Assim, na véspera. Que bacana. E aí você chega lá, conta pra gente, porque infelizmente, né, é fato que acontece e todo mundo é passivo de sofrer um acidente. E quando chega em Atlanta, só para vocês terem uma ideia, antes do Valdir contar esse episódio, vocês que se recordam um pouquinho dos desportistas brasileiros que fizeram história, por exemplo, em Jogos Olímpicos, então nós vamos nos reportar a delegação brasileira, ou parte dela, que estava esse cidadão aqui de Marechal Cândido Rondon. Com ele, por exemplo, no desfile, tinha Robert Scheid, Torben Grael, nada mais, nada menos do que Hortência. O Brasil tinha um time de vôlei que tinha Ida, Leila, Ana Paula, Márcia Fu. Sabe quem estava na natação? Fernando Scherer e Gustavo Borges, o Xuxa. Aurélio Miguel, Lembro. judoca brasileiro. Enfim, só para que vocês tenham uma noção desse rapaz no meio de quem ele estava naquele momento. Então, é um grupo extremamente seleto, né? Exatamente. Mas conte pra gente aí, chegando lá, como é que foi o acidente? Então, a gente chegou em Atlanta, eu lembro muito bem, o técnico passou para nós a seguinte recomendação. Hoje eu quero que vocês andem 200 quilômetros, porém eu quero um passeio, eu quero que vocês só pedalam, nada de acelerar, façam um treino bem leve mesmo, mas eu quero que vocês vão 100 km para uma direção e retornam 100 km. E aí era para ser só um passeio, só que no final desse treino, chegando já em Atlanta, né, faltava acho que uns 40 km para chegar em Atlanta, umas avenidonas, assim, uma estrada fantástica, né? Aí tinha um companheiro de equipe meu, que era o Rogelin, ele era bem atentado, né? Rogelin é um cara bem famoso do ciclismo, também, né? o Daniel Rogelin, ele bem famoso de Santa Catarina. Eu me lembro bem desse nome. Ele inclusive representou Rondão nos jogos também, aqui na época dos Jogos Abertos. E aí ele começou a dar uns ataques, e eu era muito assim, atentado também nos treinos, sabe? Eu não gostava de perder nem treino, Anderson, para você ter ideia, sabe? Eu gostava de competir até no treino, né? Os outros mais experientes seguiram a recomendação do técnico. Seguiram de boa, tranquilão, andando de 2 em 2. E eu e esse Rogelin começamos a se quebrar lá na frente. Um perseguindo o outro, ele atacava, eu ia atrás, ele atacava. E nesses ataques, nesses vai e vem, né? Ele estava uns 400 metros na minha frente e eu perseguindo ele. Era uma descida, eu me lembro bem, uma avenida que descia. E no sentido contrário, vinha um outro cidadão de carro. E o sinal estava verde para mim e vermelho para ele, porque ele ia entrar à esquerda, ele ia cortar a minha frente, né? E como o sinal estava verde, eu continuei na perseguição daquele outro ciclista que estava na minha frente. Só que eu acredito que esse cara que estava no carro, ele viu um ciclista descendo, mas ele não imaginava a velocidade que eu vinha.
E eu acredito que ele pensou que daria tempo para ele atravessar a avenida, né? E aí eu sei que eu estava de 60, 70 por hora descendo, né? E esse cara do nada apareceu na minha frente e eu não consegui frear o suficiente para evitar o choque. Acabei batendo no carro, né, na lateral do carro. E me cortei todo o cotovelo, quebrei o vidro da lateral do caroneiro, inclusive. E eu fiquei deitado no chão e o cara na hora parou. Só que o maior problema foi que daí ele observou, viu que eu estava deitado no chão e acho que ele tomou a decisão, sei lá se foi certo ou errada na cabeça dele, é o que ele pensou em fazer naquele momento. Ele pegou e se invadiu do lugar, ele arrancou o carro, né? E no que ele arrancou, ele passou por cima do meu tornozelo, que o meu pé estava por baixo do pneu, sabe? E ali que foi o que me comprometeu um pouco daí na competição, sabe? Que daí eu tive que ser hospitalizado, fiquei por 7 dias hospitalizado, recuperando, né, dessa lesão. Sem poder treinar, isso para um ciclista é terrível, sabe? Que cada dia é muito importante num treinamento, ainda mais numa véspera de uma competição tão importante, né? E aí a prova de estrada, inclusive, eu nem pude participar, que não consegui melhorar a tempo de participar. E aí eu melhorei, dei 2 pedalzinhos lá em Atlanta, e daí no terceiro dia, depois de sair do hospital, eu já participei da prova de contrarrelógio daí, né? Ou seja, isso comprometeu definitivamente todo o seu desempenho? Com certeza, com certeza. Você mentalmente, emocionalmente, você já não estava mais preparado para aquela competição, entende? Ela meio que dá você, inclusive no dia da prova, choveu também em Atlanta, era um circuito onde tinha muitas árvores e muita umidade no asfalto. Então eu lembro muito bem que eu entrava nas curvas, Anderson, praticamente freando muito devagar, a sensação de medo, sabe? De escorregar, cair, bater meu pé novamente no chão. Isso aí comprometeu totalmente, sabe? Muito bem, mas é uma história simplesmente fantástica. Assim, dá para se dimensionar, Valdir, em rápidas palavras, qual foi a sua maior vitória? Além dos Jogos Olímpicos, que esse é o ápice, né? Mas uma medalha de ouro, um título, uma vitória, a 9 de julho é a mais emblemática? Eu falo assim, Anderson, todas as vitórias são importantes, né? Todas, né? Mas claro, com certeza a 9 de julho, eu fui inclusive daí em 96 que eu ganhei a 9 de julho, e em 97 eu repeti o feito novamente, né? Então eu fui bicampeão da principal prova de ciclismo do Brasil, sabe? Que é a tradicional 9 de julho, né? Mas fora isso, daí o que eu posso citar assim de resultados, então aquela volta do Chile, que eu tive aquela participação lá com aquela vitória. No México também eu consegui uma etapa lá muito importante também na minha vida. E aí, fora isso, todas as medalhas e todos os resultados. Aqui 12 por vezes Rondon, campeão brasileiro, né? Aqui por Marechal Rondon, 12 vezes campeão nacional. 12. Aqui por Marechal Rondon, acho que você ganhou várias medalhas. Se eu não me engano, eu me lembro dos Jogos Abertos em Toledo, né? Ao redor do lago. Isso, essa aí era uma foi pauleira danada, né? Isso. Porque tinham outros atletas companheiros seus, que eu já até comentei um pouco antes, que vinham para disputar por outras cidades, Por outras cidades, Cascavel, Londrina, né? Então era Londrina uma briga, tinha uma equipe forte, né? Também, Que bacana. Então, o Valdir é, sem sombra de dúvidas, um grande marco do ciclismo. Depois de você, se não me falha a memória, o Renato Ruesler também esteve na Caloi, né? O Renato Ruesler também, quando eu saí da Caloi em final de 99, ali 2000, né? A Caloi foi vendida e o seu Bruno, que era o principal incentivador, Bruno Caloi, né? Ele acabou perdendo os poderes de definir o que seria feito ou o que não seria feito, né? Essa multinacional, então, que comprou, eles compraram com a intuição de reduzir custos e praticamente acabou com a equipe durante um ano, sabe? Aí depois eles resgataram novamente alguns patrocínios a mais, né? Além da Caloi, entre outros patrocinadores também. E o Renato participou desse time da Caloi também. Que bacana. E ganhou, inclusive, uma prova no autódromo de Interlagos, né? Uma prova televisionada, exatamente. Né, uma Copa América, se Copa não me engano, América, né? Isso aí. Eu me lembro bem que era uma manhã de domingo, eu estava voltando de Londrina. Isso Sabe mesmo. onde eu tinha ido? Casamento do árbitro Heber Roberto Lopes. Olha, e na volta, naquela manhã de domingo, o casamento foi no sábado, o Renato Ruesler ganhou essa prova, transmitida para todo o território nacional pela TV Globo. Ontem, quando eu publiquei, né, que você estaria, aí um cidadão fez contato comigo e me passou uma informação. Então eu vou começar assim, ó. Tu sabe quem é Rodrigo Pulga? Com certeza. Aí ele me disse o seguinte... Amigo de infância, cara. Ele me disse o seguinte: Piccolo, por causa dele,
do Valdir Lermer, eu tenho o apelido de Verde. Como é que isso aconteceu? Ai, cara, isso aí é coisa de infância mesmo. Olha, a gente se criou junto ali. Se for algo comprometedor, não precisa dizer. Viu? Eu sinceramente, assim, eu não lembro de onde surgiu exato, sabe? Mas ele falou que quem botou esse apelido nele foi você. Não, com certeza a gente era muito assim, tinha uma intimidade grande ali. Bom, eles eram tão peraltas, né? Vide o que aconteceu lá em Atlanta, né? Danadinhos não cumpriu aquilo que o treinador queria e acabou tendo o acidente. Mas enfim, o Verde me disse que o responsável por ele ter o apelido de Verde é você. Ô, Valdir, antes de mostrarmos algumas fotos para a gente encaminhar, já estamos aí com quase 1 hora de programa. Hoje nós temos um projeto de uma ciclovia que poderá ligar Foz do Iguaçu a Guaíra. Como é que você analisa essa possibilidade, já que este assunto vem sendo debatido, inclusive, por ciclistas e autoridades aqui de Marechal Rondon? O que eu tenho percebido, Anderson, que o ciclismo cresceu muito no Brasil e principalmente na nossa região nos últimos anos, tá? Na minha época, eram poucos atletas treinando ou pedalando nas estradas, né? Hoje esse número aumentou assim drasticamente, um número muito grande de atletas e ciclistas, né? Então eu acho que é um projeto que merece uma atenção muito especial, tá? Porque ele trata não apenas da segurança dos atletas que estão hoje praticando esse belíssimo esporte, né? Que eu falo que o ciclismo, ele não proporciona só um bem-estar para a saúde da pessoa, não melhora só a parte vascular, vamos dizer. Ele melhora a articulação, ele melhora o raciocínio, a questão do equilíbrio, do reflexo. Então, a bicicleta, esse esporte, o ciclismo, ele traz inúmeros benefícios para quem pratica, sabe? Então, eu acho que, por ser um esporte que está se desenvolvendo e crescendo tanto na nossa região e em todo o Brasil, ele merece sim uma atenção especial. E eu acho que seria um projeto, assim, que eu ia aplaudir de pé, assim, sabe? Eu ia assinar embaixo de todas as formas, porque eu acho que você ia estar proporcionando condições adequadas para as pessoas praticar esse esporte, que é tão importante para a vida das pessoas, para o bem-estar, né? E com segurança, que é o principal, né? A segurança em primeiro lugar, né? Você é a favor de um projeto assim? Com certeza, com certeza. Agora, para a gente encaminhar, como eu disse anteriormente, vamos a algumas imagens do Valdir Lermer, no nosso convidado de hoje. O que é essa imagem? Vamos descrevendo aí, Valdir. Isso aí foi no ano de 94, em Maringá, um campeonato paranaense. Inclusive eu estou alinhado ali, né, na frente de 2 rondonenses também, na época competiam por Rondon. E aí eu era naquela prova que eu te falei, campeonato paranaense, que largava todo mundo junto, categoria júnior, elite. Não interessava a idade? Não interessava a idade. Próxima. Aqui eu estava recebendo o título de campeão brasileiro, competindo pelo estado de São Paulo, tá? E eu já era contratado pela equipe da Caloi. Quando eu fui contratado pela Caloi, eu já não representava mais o estado do Paraná, tá? As competições de campeonato brasileiro eu representava São Paulo. Então eu fui campeão paulista e aqui eu estava recebendo o título de campeão brasileiro na pista. A sequência mostra o quê? Aqui é a nossa participação no México, tá? É a equipe da Caloi que estava presente no México. Próxima. Isso aqui é na Disneylândia, em Paris, que nós tínhamos praticamente uma sede nossa, vamos dizer que era a filial da equipe, era em Paris, tá? Nós tínhamos lá, ficávamos alojados na Confederação Francesa de Ciclismo. Ok. Aqui é o seu Bruno Caloi, o dono da equipe... De boné branco. De boné branco, o seu Bruno Caloi, e da minha esquerda aqui era o Silvestre, que era o técnico da equipe. Que bacana. Isso aí foi nos Jogos Pan-Americanos em Mar del Plata, aquela foto, tá? Ok. Aqui eu fazendo um treinamento com a equipe de São Paulo, em Minas Gerais. Próxima. Esse aqui é uma com reportagem... pinta de campeão. Isso. Ó, o cara da Fórmula 1, o Villeneuve, e você do lado, hein? Foi o mesmo ano em que o Villeneuve venceu a Fórmula 1, né? Foi campeão mundial de Fórmula 1, eu fui bicampeão da 9 de julho. Que bacana. Então, Gazeta Esportiva, rapaz do céu, era um jornal fantástico do segmento esportivo, né? Aí Lermer é um herói. Aqui eles me consideraram um herói por ter vencido pela segunda vez uma prova tão tradicional, que é muito difícil um atleta
nas minhas características físicas, vencer essa prova 2 vezes, né? Sem dúvida. E o cara que estava recebendo o título de vice-campeão da 9 de julho ali esse ano, era nada mais, nada menos que o Mauro Ribeiro, que foi campeão mundial, o único brasileiro a ganhar um campeonato mundial de pista, né? E foi o único brasileiro a ganhar uma etapa da Volta da França. Então eu consegui superar nomes assim, bem fortes do ciclismo. E aí? Aqui eu estava sendo campeão, foi o ano que eu fui campeão paulista pela equipe da Caloi. Ok. Isso aqui foi ali não é o Renato? Não, olha o Renato, Afonso. essa aí é histórica, essa olha foto. O Lírio, Né? Essa lembra, exatamente. Misericórdia, olha a camiseta da Semar, hein? O Renatão correndo por Rondon e eu estava na equipe bacana, da Caloi aí, né? Rapaz, foi um evento patrocinado pelo... Essa vai para a história, né? Essa é marcante. Muito bem. Lírio tinha cabelo. Aqui a minha participação nos Jogos Olímpicos em Atlanta, né? Fazendo a prova de contra-relógio. Aí você já tinha passado pelo acidente, né? Já tinha passado pelo acidente. Isso aí. Agora eu deixei essa por último. Rapaz, você foi buscar uma lá no fundo do baú também, hein? Exatamente. Alguém sabe quem é essa moça do lado? Era uma moça, né? Hoje é uma senhora. Hoje é uma senhora. Adriane Galisteu, você com ela, esse comercial, é uma foto publicitária? Publicitária, exatamente. Isso aí foi dentro do estúdio de um dos caras mais famosos do Brasil, aquele J.R. Duran, né? Fotógrafo bem conceituado. Inclusive, foi uma das exigências dela, né? Que ela só fazia foto dentro do estúdio do J.R. Duran, né? E ela, né? Ela era uma figura, né? E foi o ano que ela foi patrocinada pela equipe da Caloi durante 1 ano. Então ela participava dos eventos com nós, assim, eventos como o Salão de Duas Rodas, alguns eventos, algumas competições importantes, ela participava também. Mas ela ia lá só para dar autógrafo, ela não pedalava, tá? Ela só fazia a parte boa, né? Vocês observaram, pelas imagens, o que fez um pouco da história desse cidadão? Para tirar foto dentro de um estúdio de um cara como foi o Duran, negócio simplesmente impressionante. E ela, Adriane Galisteu, na época, isso era logo após, infelizmente, né, a morte de Ayrton Senna. Então ela era a namorada do Senna na época, era famosíssima, mais do que é hoje, inclusive. E baseado em tudo isso, vocês imaginam, né, um menino que saiu aqui de Marechal Cândido Rondon e conquistou tantos títulos e esteve presente em momentos de muita glória, de muita honra e de muita popularidade. A Lourdes Astrofi, parabéns, meu sobrinho Valdir, muito bonito tua entrevista, ela te ama. Que legal, querida, que bacana, tia Lourdes, né? Um beijo para vocês, tá, tia? Olha aqui, se tivéssemos tempo, ficaríamos aqui o dia inteiro, porque o que não falta em você são histórias legais, bacanas e positivas. Vem aí no mês que vem os Jogos Olímpicos e este foi o único rondonense a participar de uma Olimpíada representando o Marechal Cândido Rondon, o Estado, o Brasil, em Atlanta em 1996. E, antes de me despedir, eu quero botar um outro cara que tem uma história diferente, mas tem uma história muito bacana em Marechal Cândido Rondon. Nós vamos contar um pouco da história dele amanhã, às 7h30 da manhã. Dá uma olhada. Quantas vezes você foi nessa panificadora tomar um café, hein? Cara, esse aí é... Bengala, o amor Grande pela Bengala. Branca de Neve pelo rádio. Amanhã, Werner Miguel Gitkes, empresário e radialista, estará no nosso programa às 7h30 da manhã, no mesmo lugar onde está o Valdir, para contar um pouquinho dessas histórias do Bengala, que também é uma personalidade da nossa cidade. A Raquel, orgulho de você, em tudo que você faz, você se destaca pela sua persistência e audácia. Essa é a esposa, né? Sua esposa? Essa é a esposa, né? Eu imaginei, eu falei, deixa ele confirmar aqui, porque com Inclusive, essas palavras... mandar um beijão para ela, né? Para a esposa, para toda a família, minha com mãe, certeza. meu pai. Eu sempre brinco aqui, né? Minha mãe sempre me assiste. Se ela não me assistir, quem vai Quem me vai assistir? assistir, né? É Isso verdade. aí, Valdir, legal. obrigado pela sua presença. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. Fique à vontade para as suas Anderson, considerações finais. Legal, eu agradeço mais uma vez a participação, o convite que você me fez mais uma vez aí para estar participando do teu programa. Quero te dizer que sempre estarei à disposição quando você precisar e esperamos que a gente possa estar sempre contribuindo para o bom desenvolvimento do nosso município e o desenvolvimento do nosso esporte aqui também, que esteja sempre em ascensão, né? Sempre esteja crescendo. Sem dúvida. Obrigado pela participação de todos internautas aí. Um grande beijo à família, aos amigos, a todas as pessoas que sempre estão aí prestigiando e acompanharam um pouco dessa minha trajetória no ciclismo aí.
Um beijo no coração de todos aí, tá bom? Valeu! Grande Valdir Lerman, rondonense, atleta olímpico em 1996 nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã às 7h30 estaremos de volta, mas hoje nós temos dentro da nossa programação, como sempre, 12h10, o nosso Paranamídias meio-dia, recebendo o Dr. Valmor, o Johnny, a Ana Maria e também o Elias. Vem aí um recado do Sicredi, continuem conosco. Obrigado! É isso aí, galera! Sou eu, bom dia, ótima quarta e ponto final.